buscar as atividades, mas eu fiz e o máximo rápido que eu pude entregar eu consegui, tá? Então elas já estão disponíveis, vai ser passado direitinho para vocês, certo? E agora no segundo bimestre a gente vai modificar um pouquinho para que vocês recebam aí de uma forma mais rápida, tá? Só tivemos uns contratempos aí, tá bom? Deixa eu só anotar aqui quem tá chegando. Bom, pessoal, então na fase 2 aí, né, a gente já vai avançando no conteúdo um pouco, né? Já na fase 2 a gente já começa a passar um processo aí para entender a formação da frase, a formação aí das classes gramaticais, né? Então agora o nosso primeiro contato lá, que ficou comigo na fase 1, pôde perceber que a gente viu mais a classificação separada, agora a gente faz na fase 2 já a análise numa frase, numa sentença, né? Então a gente começa a evoluir para que a gente entenda a formação em orações. Então eu vou compartilhar o material com vocês, para que a gente possa ver o que nós vamos estudar agora, tá? Só alguém me confirma se está aparecendo para vocês o arquivo. Para mim, tá. Então, tá ok, então, né, pessoal? Vocês conseguem ver, né? Então, aí na fase 2, né, nós vimos na fase 1 um texto narrativo, agora nós entramos no texto informativo, tá? A questão de interpretação textual também, ela fica mais forte, ela fica mais em evidência na fase 2, tá? E a interpretação textual, ela nos acompanha, né, em todas as fases, na verdade, né? Porque sempre quando a gente faz uma prova ou uma questão, um exercício, um trabalho de língua portuguesa, a gente tem a interpretação textual, que é a que nos permite crescimento do vocabulário, enfim, né? Para que a gente possa saber descrever, dissertar e analisar, né? Opa, a Gisele acho que compartilhou. Deixa eu ver. Gisele, eu preciso que tu... Isso, agora... Tá? Então, a questão da interpretação textual, ela nos acompanha em todas as fases, né? E aí, qual é o foco, qual é o objetivo aí da nossa fase 2, tá? As classes gramaticais, a análise sintática interna, ou seja, a gente vai analisar ela na frase, no texto, no contexto, né? Dentro, olhando, observando essas classes gramaticais. E também a gente vai ver orações coordenadas, adverbiais e substantivas, tá? Com relação, então, antes de eu começar a explicar o conteúdo, tem o trabalho para vocês lá, tá? O trabalho, tem a interpretação textual, tá? Vocês têm o texto lá. Vocês têm aqui, já na fase 2, uma dissertação, né? Um texto dissertativo para fazer. Vou ter que sair um pouquinho aqui para anotar.
Tá? Então, aqui também vocês vão ter que identificar a classe gramatical das palavras sublinhadas no texto, tá? Então, ali tem o exemplo, peguei a palavra ensinar e diz que é verbo. Então, todas as palavras que tem no texto, vocês vão ter que me dizer a classe gramatical, tá? Esse é o exercício 1. E o 2, vocês vão elaborar um resumo de 7 a 15 linhas, tá? Do texto acima. Então, vocês vão me narrar, vão me descrever aí as principais ideias do texto. O que ele citou, o que ele abordou, né? Então, vocês vão ter esse máximo de linhas para expressar as principais ideias do texto. Depois, na número 3, vocês vão ter que ler uma reportagem publicada em jornal, revista, a escolha de vocês, tá? Ou o site da internet, do interesse de vocês. E vão escrever um resumo também sobre o que você leu, tá? Esse aí, então, é o trabalho. Depois eu tenho as partes, então são 2 partes descritivas ali, tá? Depois, classificar as orações, tá? Exercícios relacionados com o conteúdo. Nós vamos fazer uma combinação. Vocês vão me entregar, podem anotar aí, vocês vão me entregar esse trabalho lá na escola por e-mail, né? Na segunda-feira, dia 14 de junho, tá? Então, ficou a entrega do trabalho dia 14 de junho, tá? Segunda-feira que vem. Então, quando a gente fala em texto, gênero textual, né? O texto informativo, ele fala o quê? Que tem o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, tá? A gente viu no primeiro que o narrativo, ele narra, ele conta um conto, né? Ele descreve características. E o texto informativo, ele já diz, né? Ele quer passar uma informação, ele quer passar um conceito, ele quer abordar algum tema, fazer uma criticidade, né? Abordar um tema crítico, né? Causar uma polêmica. Então, esses textos informativos, ele mesmo já se diz, né? Ele quer passar informação a alguém. Isso que acontece em reportagens, por exemplo, de revistas de jornais, tá? Verbetes de dicionário também são textos informativos, né? Enciclopédia, artigo de divulgação científica e livro didático. Tudo que tem informação, né? Que quer passar algum conteúdo, algum tema, então é um texto informativo, tá? A maioria dos leitores, quando tem em mão um texto informativo, tem a expectativa de aprender alguma coisa com a leitura, tá? É diferente de um texto narrativo, onde eu vou ler por gosto, para dispersar minha mente, para entreter, para gosto meu, né? E já a leitura informativa, não. Ela tem o objetivo aí de que eu aprenda com aquilo que eu estou lendo, né? Que eu tire alguma aprendizagem disso. Então, incluímos nesse tipo de texto todos os compreendidos no jornalismo, tá? Então, todos eles, jornais, revista, folheto, com suas diferentes variedades. Pode ser notícia, reportagem, artigos diversos e anúncios. E incluímos também a correspondência, tá? Hoje a gente, embora não tenha mais cartas, né, que se encaixem melhor no modelo, ninguém mais manda, né, carta, é muito difícil. Então, quando se tinha o hábito de escrever cartas, o texto era bem dentro do conteúdo ser um texto informativo. Tá? No entanto, a maior parte das correspondências que recebemos e enviamos tem como finalidade informar algo concreto. Mas hoje ela já se não tem mais a característica de um texto informativo, porque a gente não tem mais o hábito de escrever cartas, né? Bom,
Então, o texto informativo é básico, tá, gente? Ele passa uma informação, ele quer que o leitor tire uma aprendizagem, construa um pensamento crítico, né? Ele informa para que a pessoa possa ler e tirar aquela aprendizagem e tirar o próprio conceito dela também daquilo que ela leu, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre classes gramaticais, tá bom? Vou compartilhar um PowerPoint. Então, na fase 1, a gente compreendeu a diferença ali de vogais, semivogais, né? Nós iniciamos lá a fase 1, entendendo, né, as sílabas, as palavras, né, a morfologia, né? E agora a gente entra com a classe gramaticais das palavras. Agora elas ganham nome, né? Elas ganham a sua identidade. Então, isso a gente já viu em algum, né, lá nas séries iniciais, a gente tem as classes gramaticais, né? São 10, nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis, né? As variáveis são substantivo, artigo, adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. E as invariáveis, o advérbio, a preposição, conjunção e interjeição. Tem, o substantivo ele tem a variação, né? Por que elas se tornam variáveis e elas são separadas, se classificam em variáveis e invariáveis, né? As variáveis é que a gente pode conjugar em gênero, número e grau, né? E as invariáveis não. Como, por exemplo, quando a gente vê o substantivo, a gente consegue fazer a variação dela quanto ao grau, o número e o gênero, né? O número é o substantivo feminino, o gênero feminino e masculino, e o grau, né? Por exemplo, ali na palavra a menina caiu da escada, né? A gente tem ali o menino caiu da escada, as meninas caíram da escada e a menininha caiu da escada, né? Então a gente tem o feminino e o masculino, porque pode ser menina ou menino, então esse substantivo ele varia. As meninas, que pode ser o grau, né, o número, a quantidade, ó, pode ser uma, pode ser mais, e a menininha, né, que seria no diminutivo. O cão ficou sem dono, ó. Eu posso falar, a cadela ficou sem dono, os cães ficaram sem dono, ou o canzarrão ficou sem dono. Então, elas se tornam variáveis porque elas podem ter essa classificação mudada, pode se mudar ali, tá? Quanto à formação desse substantivo, ele pode ser primitivo, tá? Essa goiaba está deliciosa, ou seja a origem da palavra goiaba, né? Agora, o derivado, o que deriva da palavra goiaba? A goiabeira. Vou sair um pouquinho aqui. Então, ele pode ser derivado, porque ele deriva da origem da palavra original, né? A goiabeira ficou queimada. Ele pode ser simples, eu quero um pouco de água, ou ele pode ser composto, né? Ou seja, o simples também é a palavra de origem sem ela ganhar um composto, por exemplo, né? Água de chuveiro. Né? Ela ganhar ali um anexo, ela ganhar outra palavra que me traga o sentido que não seja no original. Tá? Essa classificação, então, eu tenho a classificação do substantivo, tá? Por ele poder ser da classificação da formação, da origem da palavra, como a classificação ao tipo, né? Como que esse substantivo se classifica? Ele pode ser concreto, algo que eu
toque, como essa casa é minha casa, eu consigo tocar, ou abstrato, algo que eu não possa só sentir, como, por exemplo, você é o meu amor, né? Então, eu posso sentir o amor, mas eu não posso tocar, então ele é abstrato. Comum, né? Palavra, ser a origem, ali mesmo, substantivo, pizza. Próprio, né? Se for nome de pessoa, de país, de cidade. E o coletivo, né? Então, ele pode ser o substantivo, pode ser coletivo de um substantivo, como, por exemplo, ele foi atacado por enxame. Eu sei que o enxame é o coletivo de abelha, né? Então, ele se classifica no tipo ali para classificar a palavra em si. O artigo, o que é um artigo, né? Denominação sobre o artigo. Ele pode ser definido, indefinido e mediações, ou seja, ele pode ter essa mediação entre definido e indefinido, tá? Quando que ele é definido? Quando eu sei identificar o sujeito. Falei com o médico, eu sei com quem eu falei, com o médico, tá? O substantivo ali. Já encontramos os livros perdidos. Eu sei que foram os livros que eu perdi. Uma pessoa lhe telefonou, já me dá uma indefinição, porque eu não sei quem é essa pessoa. Uma pessoa, qualquer uma pessoa pode me telefonar. Uns garotos faziam barulho na rua, eu não sei quais garotos são, né? Então, ele pode fazer essa mediação de dar o sujeito, o artigo, definir o sujeito ou não definir, tá? Qual é a forma que eu emprego o artigo, né? Obrigatoriamente de emprego do artigo definido sobre a forma de numeral e substantivo, tá? Ele vem, então, antes ali de numeral, ele tem, o artigo, ele tem a classificação que possa ser um numeral, e que confunde, às vezes, na hora de classificar e fazer análise numa frase, tá? Mas ele sempre vai identificar ou uma forma de numeral ou ajudando ali o substantivo. Não cometer equívocos sobre o emprego de certo pronome, tá? De forma facultativa, emprega-se os artigos diante de pronome possessivo, tá? Então, pode vir um artigo com meu, minha, né? O emprego do artigo diante de nomes de pessoas, né? O João, o Paulo. Os artigos definidos são declináveis, podendo se combinar com algumas preposições. Então, a gente vê depois nas frases que, além do artigo estar definido ou indefinido ou definido, eu só preciso saber quem é que está como desconhecido, que senão eu não consigo anotar na chamada depois. Como é que é o nome? Quem entrou agora? Não estou te ouvindo. Pode escrever no chat, não tem problema ali. Oi? Oi, como é que é o teu nome? Lisiane. Tá, obrigada, Lisiane, só para mim botar aqui, né? Não tem problema. Então, como eu estava explicando ali, o artigo, ele pode vir na frente de um substantivo ou ele combina com algumas preposições também. Então, é importante que, isso aqui eu vi lá nas séries iniciais, ou já vi isso, sei definir um artigo, um substantivo, uma classe gramatical. Mas na hora de a gente fazer a análise sintática, morfológica, né? Ou seja, analisar ali, ter que descrever cada classe gramatical, a gente vê que em certas frases elas se confundem. Elas podem, um substantivo, ele pode virar um adjetivo, ele pode virar um advérbio, um artigo. Então, tudo isso depende do sentido e como que ele está sendo usado na frase. Então, a gente tem que entender todos os tipos, todas as classes gramaticais bem, para que a gente possa, que um artigo pode se unir com uma preposição, né? Em mais a, dá na. A gente aprende isso depois
que uma união com a outra, daí ele já não fica mais só um artigo, e ela não fica só uma preposição, vira outra classe, né? A gente tem que ter esse cuidado. Aí eu trouxe aqui, ó, uma tirinha onde ele diz: aê, eu conto com seu voto. Tudo bem, eu gostei dos seus planos de governo. Quando a gente fala de adjetivo, que é uma palavra que caracteriza um substantivo, ele dá qualidade, ele descreve, ele caracteriza esse substantivo, tá? Ele atribui uma qualidade, uma característica, estado ou modo de ser, tá? O adjetivo, ele flexiona também, ele tem essa flexionalidade de gênero, número e grau, tá? Quando que eu flexiono o adjetivo em gênero? Tá? Masculino, feminino, acontece a mesma coisa que o substantivo, né? O emprego competente, masculino, porque tem o artigo está me indicando, né? Que é o emprego é masculino, e a empregada competente é feminino, o artigo está me dizendo, por isso que ele vem ali na frente para dar característica para o adjetivo, né? O substantivo, o empregado, empregada, né? E ele está me dando uma característica desse empregado ou dessa empregada. Ele flexiona no número também, ó, poema herói cômico, olho verde água, poemas heróis cômicos. Então, como que faz essa flexão do substantivo, né? O adjetivo na questão de plural. No grau, né? Que vem atual, atualíssimo, negro, negríssimo, nigérrimo, fácil, facílimo, né? Então, ele vem também trazendo a questão aí dessa flexão da origem da palavra para o que ela pode ser derivada, né? E é uma locução adjetiva, né? Período da arte, período vespertino. Aí é que tá, ó. As classes gramaticais, elas conversam e elas aparecem todas junto, ou algumas se ligando, se conectando com a outra, tá? Então, período da arte, período vespertino. Por quê? Eu peguei o da arte e fiz vespertino ali. Então, é uma preposição mais um advérbio. Porque o que eu posso falar, elas são as duas, quando são duas classes gramaticais, elas se unem e formam o mesmo significado. Conselho da mãe, conselho materno, porque eu peguei a minha preposição da, mais a mãe, que é um substantivo, e tornei essa locução adjetiva. Então, a locução adjetiva é pegar duas classes gramaticais, né, e fazer a união onde elas não se perdem no sentido. Né? Então, quando vem período da, conselho da, uma preposição ali, e que venha uma classe gramatical junto, eu posso fazer essa locução adjetiva. Está me dando a qualidade, então não vai perder o meu sentido na frase. Numeral, tá? A classificação desse numeral é cardinal, ou é coletivo, ordinal, multiplicativo, fracionário, partitivo e romanos. Né? Ele comprou uma dúzia de bananas. Na festa eu arrecadei o triplo do dinheiro. Ponha 1/4 de xícara de açúcar na massa. No acidente o carro foi partido ao meio. Estamos no século XXI. Então, o numeral ele é a classe gramatical mais fácil e ao mesmo tempo não. Por quê? Porque eu posso confundir o numeral com um artigo, por exemplo, uma, né? Então, eu tenho que cuidar do sentido. O numeral, ele tem a classificação dele dentro do cardinal, do coletivo, ordinal, multiplicativo. Então, eu tenho que cuidar, porque às vezes a gente faz a confusão na hora de analisar na frase. Pronome, ele é constituído por categorias, tá? Ele analisa para um contexto, ele, através da coesão textual, os pronomes são. Então, eu preciso, o pronome, ele me dá a coesão textual. Ele, além de eu compreender um texto, ele me dá a classificação correta dos pronomes, né? Substantivo, adjetivo ou adjuntos.
não aceitando sufixos aumentativos, diminutivos e superlativos, tá? Então, o que acontece ali? O que são sufixos, né? Sufixos são palavras que vêm depois, que se unem na origem da palavra, tá? Então, o pronome, ele não aceita outras palavras que venham depois, tá? O aumentativo, o diminutivo, o superlativo, tá? Então, os pronomes são substantivo e adjetivo, ele pode ser um possessivo, ele pode ser indefinido, ele pode ser relativo, ele pode ser interrogativo e ele tem o pronome de tratamento, tá? O exemplo, eu estou com fome. Você gosta de abóbora? Ele está doente. Alguém pode adivinhar nossas vontades? Vossa Majestade é cruel, Sua Majestade é legal, tua opinião é igual à minha. Seja qual for o resultado, não desistiremos. Quantas crianças foram escondidas? Que horas são? Eu conheço um menino que caiu no rio? O que esses exemplos aqui, ó? Tá? O possessivo, eu entro aqui na questão, ó, substantivo e adjetivo, tá? O possessivo é de posse, meu, sua, né? Nosso. O indefinido é um artigo que ele não me define, tá? O interrogativo é o que me deixa uma dúvida. E o de tratamento, como, por exemplo, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, né? O pronome pessoal também, ele não aparece aqui, mas quando eu falo eu, você, ele, né? E o alguém é o pronome indefinido, né? Eu não sei, alguém pode adivinhar nossas vontades? Então, eu tenho dois pronomes nesse exemplo. Eu tenho alguém que pode adivinhar nossas vontades. Alguém, eu não sei quem é. E nossas, porque pronome é possessivo. É nossas, são nossas vontades. Né? Quantas crianças foram escolhidas? Né? É o relativo, é o de tratamento. Eu não sei quantas crianças, também não me define. Né? Então, o pronome ele faz essa função de determinar, de estar na frente, né, do substantivo das palavras, das classes gramaticais, as que, vamos dizer, que mandam na frase, né? Que é o substantivo, o adjetivo, o adjunto. O verbo é o nome dado à classe gramatical que designa uma ocorrência, uma situação. Né? Então, é o que me indica a ação que eu estou fazendo, né? O verbo pode designar ação, estado ou fenômeno da natureza. A ação, porque eu pratico aquele verbo. O estado, porque pode me determinar ou não. E o fenômeno da natureza, que também é algo que acontece, que o verbo pratica aquela determinada ação. Tá? A flexão desses verbos, também, número, pessoa, modo e tempo. Tá? Voz, ativa, passiva e reflexiva. O que é a voz passiva, ativa, né, no verbo? Os alunos resolveram todas as questões, né? Por que ativa? Porque os alunos, que são o substantivo, né, eles resolveram a questão. Então, é ativo esse verbo quando ele consegue, o verbo é ação, ele designa e ele completa a frase, o sentido da frase. Tá? Os alunos resolveram todas as questões. Já a passiva, o meu sujeito, ele não sofre ação. Todas as questões foram resolvidas pelos alunos. Então, na ativa, né, o substantivo, ele fica ali a critério do... isso entra também em interpretação textual, tá? Já na passiva, né, a gente vê que inverte, é a mesma frase. Todas as questões foram resolvidas pelos alunos. Então, me traz que o verbo ele é ativo porque ele que manda no substantivo, e no outro, ele vai sofrer ação pelo substantivo. O verbo vai se flexionar de acordo com a ação do substantivo. E reflexiva
é quando me deixa uma dúvida, né? Me deixa pensando, ó, Ana se cortou ou se machucou? Eu não sei para que lado o verbo cortar está me indicando, está me deixando reflexivo, porque eu não sei se a Ana se cortou ou ela se machucou. Né? Então, esse verbo ele fica flexionado aí, me deixando em questionamento. O advérbio. O advérbio é a palavra variável, tá? Porque ela também ela sofre flexão de gênero, número e grau, que indica circunstâncias ocorrentes através de uma ação verbal. Então, a advérbio, ele está ligado com o verbo, com o que o verbo, qual a flexão que o verbo vai fazer. As classificações empregam-se de acordo com a circunstância expressada, ou seja, o significado e sentido da frase, definidas conforme a norma gramatical brasileira. Tá? Então, a classificação do advérbio, modo, né? Ela está mal, lugar, o cachorro está ali, tempo, eu visitei ela ontem. Né? Então, o advérbio ele vai funcionar na questão do verbo, tá? Modo, lugar, tempo, negação, não gosto de você, dúvida, talvez ele acerte tudo, intensidade, eu te amo demais, afirmação, tenho certeza disso, e interrogativo, onde está você? Então, o advérbio ele entra aí na questão do lugar, do tempo, né? Como esse verbo vai se flexionar. A preposição, tá? Elas podem ser simples ou essenciais. Né? Então, a preposição a gente acaba tendo que decorar quais são. Mas, de tanto depois a gente faz exercício delas, algumas a gente já sabe de cor, né? Após, ante, com, a gente usa bastante, de, desde, em, entre. Elas estão ali, elas são simples, elas são essenciais. Por que elas se tornam simples e essenciais? Porque sem a preposição eu não faço uma conexão em uma frase, né? A preposição, ela me permite isso, né? E acidentais, durante, conforme, segundo, como, salvo, fora, né? Que nem no exemplo ali, reserva indígena, espaço preservado para índios, né? Então, a gente tem ali os acidentais que eles se tornam preposições, porque sem eles também algumas frases ficam sem a conexão. Conjunção, a palavra que liga duas orações. Então, tem a preposição que se eu não tiver ela não faz uma conexão com a frase, e a conjunção, ela liga duas orações, duas frases, né? Saí cedo e visitei meus avós, ele me ama assim como eu amo. Você trabalha ou estuda? Ela estava aqui, mas já saiu. Fico mais velho à medida que o tempo passa. Eu vou porque quero. Então, diferente das preposições, que são determinadas, né? A conjunção, ela faz essa liga das duas orações. Né? Não são específicas, não, existem conjunções específicas. Né? A interjeição, elas podem ser classificadas de acordo com o sentimento que a traduzem. Pode ser uma interjeição de alegria, isso a gente vê bastante em balões, tirinhas, né? Saudação, alívio, estímulo, aprovação, desejo, dor, surpresa, impaciência, medo, entre outros, né? A interjeição é a mais fácil, né? Elas exprimem sentimento, né? E outros exemplos que não representam emoções, como ordem e derivados do inglês. Yes, ok, né? Ai, coragem, puxa. Então, essas interjeições aí são mais fáceis de achar. E a gente, essas que apresentam emoções, ou essas que derivam do inglês, também a gente acaba não sabendo que são interjeições, e são sim. Bom, depois que a gente fala a classe gramatical, tá, a gente vai falar um pouquinho, então, da análise sintática.
eu vou voltar um pouquinho aqui. Quando a gente fala em análise sintática, aí a gente entende por que a gente tem que saber bastante a classificação, né, das palavras, as classes gramaticais. A gente tem o exemplo, os anjos cantam a canção Alegres, tá? Eu primeiro preciso entender cada classificação, eu sei que os anjos são sujeito, o cantam vem do verbo cantar, tá? A canção, tá? É o predicado. O que é o predicado? Predicado é o que vem depois do verbo, tá? Ele dá continuidade. E o predicativo é como se fosse o adjetivo, só que ele está ligado direto com o predicado. É que nem eu dizer que o sujeito é o que me denomina como os anjos e o canto é verbo. Então, essa análise sintática ela vai se encaminhar, ela vai focar em ver as classes gramaticais e ver aí mais algumas outras classificações. Então, o sujeito é aquele que sofre ou pratica ação, tá? Ele pode ser simples, composto, indeterminado ou oculto. Voltando um pouco ali. Quando a gente fala em análise sintática, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente divide a frase, eu divido em sujeito, tá? Então, eu divido o sujeito, que é o que me determina a frase, e o que vem do verbo em diante é o meu predicado, o meu predicativo, tá? Então, eu separo, eu primeiro vejo na frase o verbo. Depois que eu vejo o verbo, eu boto o sujeito para um lado e o predicado, que é desse verbo, e o predicativo, que é um complemento do predicado. Tá? Então, quando a gente fala do sujeito, ó, o sujeito simples, a menina brinca no balanço. Posso separar essa frase. A menina, sujeito simples, brinca, brincar, verbo, opa, é o meu predicado, do brincar para lá. Tá? Então, o sujeito simples é a menina. O predicado é o que o sujeito faz ou sofre, que é o verbo. Lembra lá que quando nós vimos os verbos, o verbo ele pratica ação. É a mesma coisa o predicado, tá? Ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. E a gente tem o exemplo ali embaixo. Ela adora os seus animais. Ela é sujeito. Ela está sofrendo a ação de adorar alguma coisa. Adorar é verbo. Então, adora seus animais. Predicado verbal. Por que predicado verbal? Porque ele vem junto com o verbo. O verbo de ligação, ele liga. A gente cuida quando a gente separa o sujeito e o predicado, mas o verbo de ligação são alguns. Tá? Ele é o verbo que indica o estado. Geralmente é o verbo ser ou estar. Tá? Então, os anjos estão felizes, é um verbo de ligação, estão, né? Porque se eu tirasse os anjos felizes, fica sem um verbo de ligação. O anjinho é alegre, verbo de ligação. Então, geralmente, um verbo de ligação é o verbo ser, estar. Verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento, tá? O Frajola sorri. Pronto, ponto. Sorri, ponto. Ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Eu acabei a minha frase. Agora, os conselhos caminham também, ó, verbo intransitivo. Eu terminei minha frase, eu não preciso de complemento. Não me tem aquela dúvida. O Frajola sorri, sorri, ponto. Os coelhos caminham, caminham, ponto. Não precisa, não fica uma dúvida, não fica um pensamento de que eu não entendi a frase ou falta um complemento na frase. Já o verbo transitivo, então, intransitivo, ele não precisa de complemento, e o transitivo é o que precisa de complemento, tá? Só que o transitivo, ele pode ser direto ou indireto. O verbo transitivo, ele precisa de complemento. Sabe qual é o complemento dele? Uma preposição.
tá? Ó, a menina beija. Beija o quê? Quem? Me deixou a dúvida, ele é transitivo. O menino. Verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo? Porque ele precisou de complemento. Por que ele é direto? Ele precisou de uma preposição. Tá? Indireto e direto. Tá? O objeto é o complemento do verbo transitivo. Tá? Então, o objeto direto e o indireto. Ó, a menina toca flauta. É objeto direto, não tem preposição ali. Agora, o indireto precisa de uma preposição. O predicativo é a característica comentânea que se dá ao sujeito ou ao objeto. Tá? Então, é o complemento, vamos dizer que o predicativo ali, ele faz a função de substantivo do verbo, né? Ele pode ser predicativo do sujeito, ele pode ser predicativo do objeto, né? Ó, os dois estão felizes. Felizes é um predicativo do sujeito, os dois felizes. Não do verbo, né? Ele está ligado lá com felizes, os dois. Mais um pouquinho de análise sintática. Então, quando a gente fala em análise sintática, ó, a gente falou em verbo, a transitividade do verbo, né? Falamos também do objeto direto ou indireto. Todos esses, eles estão ligados, olha só, construindo conceitos, tá bom? O exemplo, Eduardo comeu um doce de goiaba. Eu sei que o sujeito, que é o nosso substantivo, é o Eduardo. Comeu. Ele está aqui como verbo transitivo direto. Por quê? Verbo de comer, transitivo, tá? Porque ele precisa ali de um complemento. E direto, porque ele vai ter uma ligação aqui, ó. Um doce de goiaba é o meu objeto direto, porque eu tenho uma preposição. Um doce de goiaba, tá? O doce, eu sei que ele é um nome, ele é um substantivo. E o adjunto é de nominal, porque ele está dando característica desse nome, desse substantivo. Então, as relações sintáticas, ou seja, as relações que a frase se tem uma com a outra, né, que estabelecem entre as palavras a estrutura da frase, tá? Só há relação sintática, porque dentro de uma estrutura, de uma frase, de uma ordem, cada elemento, cada palavra desempenha uma função sintática. Tá? Então, a gente volta um pouquinho para entender o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, tá? Então, a frase é o enunciado, tá? Aquele que é independente da sua estrutura ou extensão, ela traduz o sentido completo de uma situação. A frase é o que eu falo, é o que eu escrevo. Silêncio, 3 paixões governavam minha vida. A oração é o enunciado que caracteriza pela presença obrigatória de um predicado. Tá? Então, a frase, eu não preciso de uma estrutura tendo sujeito, verbo, predicado. Já a oração, não. Ela precisa de uma função preenchida para uma classe gramatical, de um verbo. Né? Então, a frase, qualquer frase eu escrevo, qualquer palavra. Mas a oração, ela precisa estar ligada ali, ter os conectores corretos, verbos. O período, tá, já é a evolução da oração, porque ele pode ser composto de um período, uma frase, ou mais de uma oração, né, que apresenta um sentido autônomo, né, que tem a relação dos enunciados, né? Então, corram,
Mas, ó, é bom que ela venha amanhã e traga os livros. Tem 2 períodos, 2 frases aí, 2 junções de 2 orações. Então, esse período, ele pode ser simples, tá? Quando não se tem algum termo de ligação, tá? Quando se erra apenas uma oração, vou trabalhar cedo amanhã. Ponto. Só tem um verbo. O período é simples porque ele só tem um verbo. Ele pode ser composto porque ele encerra mais de uma oração. Vim, vi e venci. O meu período composto, ele é composto por mais de um verbo, porque daí nós formamos dois períodos, 2 orações. Tá? Predicação desse verbo, então. Olha só, eu tenho Eduardo viajou, intransitivo, porque eu não preciso falar mais, que ele viajou e pronto. Agora, Eduardo comeu maçãs. É transitivo, porque ele precisou de complemento. Ele comeu o quê? Eu não sei o que ele comeu. Maçãs, porque ele é direto, porque ele não tem preposição. Agora, Eduardo assistiu ao filme. Transitivo, porque eu não sei o que ele assistiu, eu preciso de um complemento. E indireto, porque ele tem uma preposição. A. Então, quando a gente vai fazendo a análise, né, dessas frases, a gente descobre que não é só colocar o verbo pronto. Eu preciso dizer se ele é intransitivo ou transitivo, se ele é direto ou indireto, né? Então, o direto ele já diz, ó, ele é direto, ele não precisa de um complemento de uma preposição. E o indireto, ele precisa para fazer a ligação. Ser um verbo intransitivo, eu passo a minha mensagem sem ter que estender a frase, o período da oração. Já o transitivo, eu preciso fazer esse complemento. Eduardo informou o problema ao diretor. Pode acontecer na minha frase, ter transitivo direto e indireto. Por que ele pode aparecer direto e indireto? Porque ele pode, Eduardo informou o problema, ponto, eu poderia ter parado a frase ali. Mas eu botei uma preposição, ao diretor. Então, eu posso ter sim na frase ser transitivo indireto e direto. E o último, quando te aparecer o verbo é, ser ou estar, é verbo de ligação. Eduardo é preguiçoso. Tá me dizendo, tá me ligando que ele é preguiçoso. E a predicação verbal, então, que a gente fala, depois a gente aprende eles em siglas, assim, ó. VI quer dizer verbo intransitivo, né? Então, pode ser a predicação verbal intransitivo e transitivo, que é o verbo do conteúdo, né? O intransitivo, ele tem que apresentar, ele tem um sentido completo, né? Ele pode compor o predicado sozinho, sem necessidade de complemento, tá? Cheguei, ponto. A criança dorme, ponto. Né? Já o transitivo, ele precisa de um conteúdo significativo, ele precisa de um complemento. Por não apresentar sentido completo, o verbo transitivo, ele não consegue passar a ideia, o sentido completo da frase. Ele precisa de um complemento, tá? E subside-se em transitivo direto, transitivo indireto, e o que pode acontecer é ter transitivo direto e indireto ao mesmo tempo na frase. Quando que acontece, então, mais um exemplo aí, a gente agora vê um pouquinho em sigla, né? O VTDI é verbo transitivo direto e indireto, quando aparece os dois, né? Que nem ali, ó. A predicação verbal do transitivo direto e indireto é ao mesmo tempo. Ele necessita de 2 complementos. Um, que é o objeto direto, e um com objeto indireto. Preposição obrigatória. Tá? Então, Pedro ofereceu flores. Ponto, eu poderia ter terminado a minha frase aí. Até aí,
É o direto, né? A Fernanda. Ah, ele já não é só direto, ele é indireto porque ele deu o complemento. Ele complementou a frase. E o verbo de ligação, ele liga uma palavra ou uma expressão significativa ao sujeito. Essa palavra ou expressão denomina-se predicativo do sujeito. Quando assim ocorre, o sujeito não pratica nem sofre ação alguma. Ele só está ali na ação verbal. Ele trata-se tão somente de um estado ou de uma mudança de estado. Né? Pedro, como é que o Pedro está? Está, que vem do verbo ser ou estar, triste. Né? Então, ele é um verbo de ligação. Aí a gente tem, por exemplo, o sujeito, que é o Pedro, e o triste, que é o predicativo do sujeito. E os termos essenciais, então, nessa oração aí, ó. O sujeito e o predicado. O sujeito é o termo com o qual concorda o verbo em número e pessoa. O predicado é o termo da oração a qual pertence o verbo. Né? Então, ó, Marcelo estava tranquilo. O Marcelo é o sujeito. E do verbo em diante, do verbo ali é estar, estava predicado. Ficaram velhas, predicado. Todas as notícias. Também a ordem do sujeito vir antes ou depois não tem problema. Né? Então, a oração, ó, como é que a gente consegue um método prático para descobrir isso, né? Para se descobrir se o sujeito de uma oração. Eu me pergunto quem ou o que antes do verbo, e daí eu sei se ele vai ser transitivo ou intransitivo, né? Ernesto quebrou o vaso. Ernesto quebrou o quê? O vaso. Então, eu sei que esse verbo aí, ele não é intransitivo, né? Quem quebrou o vaso? Ernesto, sujeito, né? Então a gente fica nessa dúvida, a gente descobre se é intransitivo ou transitivo. O vaso foi quebrado por Ernesto. Quem foi quebrado? O vaso foi quebrado por Ernesto. O vaso. Então a gente descobre o sujeito também. Agora a classificação do sujeito. Depois que eu descobri ele, que é o que apresenta apenas um núcleo, ele é feito só por ele, né? Ó, continua imunda a casa da praia. Tá? Então, continua imunda é predicado e a casa da praia. Por que não poderia ser praia, né? O sujeito simples. Porque o da praia é um complemento, ó, tem a minha preposição lá, da. Então, a casa é o sujeito simples. Já o sujeito composto é o que apresenta mais de um núcleo, ó. Então, o sujeito simples é só composto por um. E já no sujeito composto, Eduardo e Mônica casaram-se em Paris. Então, eu tenho dois sujeitos ali, sujeito composto, Eduardo e a Mônica. E o predicado é casaram-se em Paris. Tá? Então, o sujeito composto é composto por dois núcleos. Agora, a gente também tem o sujeito oculto ou o sujeito que se chama desinencial, mas a gente não usa muito essa expressão, esse termo, a gente conhece mais como sujeito oculto, tá? Esse sujeito, ele diz que o sujeito está implícito na desinência verbal, ou seja, eu consigo ver esse sujeito, tá? Ou oculto, quando que ele se torna oculto? Quando ele sofre elipse. Tá? Ele não aparece na frase, ele é suprimido, ele é escondido do enunciado, mas quando eu leio a minha frase, eu sei que ele está aí. Eu consigo identificar o oculto. Como, por exemplo, na frase confiamos muito no novo diretor. Quem confia muito? Confiamos? Nós confiamos. Então, eu sei que o nós, ele está presente ali, só que ele está oculto, né? Então, ele é suprimido do enunciado,
podendo, contudo, ser facilmente recuperado. Porque ele não está ali, mas eu consigo, na minha compreensão, quando eu leio a frase, saber que tem um sujeito oculto ali, que é o nós. Porque alguém confia. Quem confia? Confiamos? Eu não posso confiar pela classificação. Nós posso. Então, ele é um sujeito oculto. Há, entretanto, situações em que a oração não apresenta sujeito. Tá? Isso ocorre quando o enunciado do predicado não se refere a nenhum ser, pois o seu verbo é impessoal. Tá? Ainda está chovendo? Então, não tem ali como eu identificar um sujeito, né? Então, esse não apresenta sujeito. E primeiro que o verbo exprime fenômenos naturais. Geralmente, acontece de não apresentar sujeito quando são fenômenos naturais. Tá? Chover, ventar, nevar, anoitecer, amanhecer, entre outros. Então, o sujeito não apresenta, a frase não apresenta sujeito quando são palavras e expressões relacionadas com fenômenos da natureza. A classificação do predicado, tá? Dependendo do seu núcleo, o predicado poderá ser verbal ou nominal. Né? O verbal, quando é que eu sei que o predicado é verbal? Que é aquele cujo núcleo é um verbo significativo. Significativo na frase, né? Se eu consigo entender intransitivo ou intransitivo. Então, classificação desse predicado, ou seja, que vem tudo depois do verbo, né, ele pode ser verbal, ou, né, o intransitivo ou transitivo. Como no trem chegou à estação. Predicado verbal, né, mas é o intransitivo, porque o trem chegou. Me deixa dúvida, chegou onde? À estação. Então, ele precisa, né, de uma preposição. E esse predicado, ele também pode ser nominal, aquele cujo núcleo é um predicado do sujeito, ou seja, um termo do predicado que se refere ao sujeito, atribuindo uma característica, tá? Por exemplo, o trem está atrasado, tá? O verbo de ligação é estar. Mas esse nominal, esse atrasado, ele não está ligado com estar, ele está ligado com trem. Então, por isso que ele é um predicativo do sujeito. E aí ele se torna predicado nominal, né, quando não faz ligação com o verbo de ligação. Então, ele vai ser predicado nominal. Os termos integrantes da oração. Tá? O objeto direto, tá? Esse termo da oração que completa a significação do verbo. Tá? Então, eu descubro que é um transitivo, intransitivo, e esse direto, que é sem preposição obrigatória. Tá? Então, o objeto direto, ele não tem essa obrigatoriedade da preposição. Como, por exemplo, Carlos vendia livros. Ele vendia livros, não tem ali objeto direto, não tem preposição. Né? Então, o que acontece? Quando eu faço a classificação, já descobri o verbo, que é transitivo ou intransitivo, né? Que ele me deixa dúvida ou não. Eu vi se ele é direto ou indireto, com preposição ou não. Tá? Carlos os vendia. Carlos os vendia, né? Direto, não tem preposição ali. Então, os pronomes o, a, os e as, eles funcionam como objeto direto. E os pronomes lhe, lhes, como objeto indireto. Tá? Então, quando aparecer o, a, os e as, na classificação de objeto direto, tá? E objeto indireto é lhe e lhes. Já os pronomes me, te, se, nos e vos podem assumir a função tanto de objeto direto ou objeto indireto. E nós temos os termos acessórios, né? Como, por exemplo, o adjunto adnominal, que é um termo da frase que se refere a um substantivo, tá? Para determinar ou para caracterizar, e pode ser representado por um artigo, um numeral, um pronome, um adjetivo, uma locução adjetiva, ou tudo que vale equivalente ao adjetivo, a uma característica, né?
O menino chegou, então, esse o na frente é um adjunto adnominal, porque ele traz a classificação, ele traz uma definição para o sujeito. No caso, ali é o menino. Ó, 2 meninos chegaram. Traz a função de adjunto adnominal numeral. Aqueles meninos chegaram, é o pronome demonstrativo, está demonstrando aqueles. Então, aqueles meninos chegaram, é um pronome, adjunto adnominal, pronome. E o adjunto adnominal do adjetivo, ó, meninos tristes. O que eles estavam? Triste. Então, é o adjunto adnominal adjetivo. Então, o adjunto adnominal também pode fazer a locução adjetiva, ó. Meninos do interior chegaram. Está ligado direto com o nome, dando uma qualidade, né, uma característica. Trouxeram-me os documentos. Ó, me é um pronome pessoal oblíquo, com valor de possessivo. Me trouxeram os documentos. Então, é posse. Né? Então, ele também é um adjunto adnominal. E mais um termo acessório, que não são obrigatórios na frase, é o adjunto adverbial. É o termo da oração que se liga ao verbo. Então, o adjunto adnominal, ele está ligado ao substantivo, tá? E o adjunto adverbial, ele está ligado a um verbo de sentido completo, com ou sem preposição. Tá? Adjetivos e advérbios, a fim de indicar uma circunstância ou intensificar o sentido. Né? O inverno chegou cedo, tá? Então, o adjunto adverbial de tempo chegou cedo, né? Vem do verbo ali do chegar. A prova foi muito fácil. Adjunto adverbial de intensidade. Então, esses termos acessórios, eles me intensificam, ou eles me dão a questão do tempo, né? Ou uma intensidade, ó, chegamos cedo demais, está me dando. Então, esses são complementos para me intensificar a potência da frase, tá? Então, pessoal, alguém que chegou depois, só para relembrar que a entrega do trabalho é dia 14 de junho, tá? Na próxima segunda-feira. Depois é bom vocês fazerem os exercícios para vocês exercitarem todo o conteúdo visto, né? Deixa eu pegar aqui agora para a gente falar um pouquinho. Daí a gente também tem, depois que a gente vê a classificação dessas orações, tá? Coordenadas, ou seja, as orações coordenadas, tá? O tipo de conjunção. A gente tem as orações coordenadas sindéticas, tá? Que de acordo com o tipo de conjunção que a introduz, as orações coordenadas sindéticas podem ser, então, são elementos que complementam essas orações coordenadas. Elas precisam de algum verbo coordenando, tá? E elas se tornam sindéticas porque elas precisam de um complemento. Esse complemento ele não precisa ser necessariamente uma preposição, tá? E a classificação dessas orações coordenadas, as sindéticas, podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. O que são as aditivas? Elas expressam ideias de adição, acrescentamento, tá?
elas normalmente indicam fatos, acontecimentos ou pensamentos dispostos em sequência. Tá? Essas conjunções adjetivas, né, que são coordenadas, ela é a junção do e nem, por exemplo. E mais não. Então, elas somam para formar uma conjunção. Tá? Elas introduzem as orações coordenadas sindéticas aditivas. Como, por exemplo, discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Então, é uma conjunção coordenada, porque ela precisa estar ali coordenando o sentido da frase, e a aditiva, porque ela está somando uma ideia com a outra. Discutimos várias propostas e, de tudo isso, analisamos possíveis soluções. Então, as orações sindéticas aditivas, elas podem também estar ligadas pelas locuções não, só, mas também, tanto, como e semelhantes, tá? Entre outros. Então, essa estrutura, ela costuma ser usada quando se pretende enfatizar o conteúdo dessa atividade. Chico Buarque não só canta, mas também, ou como também, compõe muito bem. Não só provocaram graves problemas, mas também abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Então, a gente vê conforme vai sendo escrita a frase, que ela precisa estar ali, aquela conjunção coordenada, porque ela está somando, ela está adicionando características, que no caso ali é do Chico Buarque, né, para falar aí características dele. Então, a conjunção, e outra observação, a conjunção nem tem o valor da expressão e não, né, condena-se na língua culta a forma enem, para introduzir a oração aditiva. A gente, e nem, a gente pode falar, mas a gramática não aceita, tá? A forma culta. Mas Enem pode sim, na forma falada, se tornar uma oração aditiva. Ó, não discutimos várias propostas, Enem, a gente fala isso na fala, a gente pode, tá? Na gramática é nem, mas Enem analisamos quaisquer soluções, mas pela forma culta não podemos, tem que escrever o nem. Depois a gente fala sobre as adversativas, tá? Adverso, né, exprime fato ou conceito que se opõe, adverso. Então, são conjunções que declaram essa oração a adversidade, estabelecendo contraste ou compensação. O mas é a conjunção mais conhecida na adversativa, tá? Além dela, emprega-se o porém, o contudo, todavia, entretanto, né? E as locuções, no entanto, não obstante, nada obstante, introduzem as orações coordenadas sindéticas adversativas, tá? Então, o mas, ele é uma conjunção aí adversativa porque vai opõe-se à ideia, né? E a gente tem um exemplo ali, ó, o amor é difícil, mas eu estou indo contra, estou me oponhando essa ideia, mas ele pode luzir em qualquer ponto da cidade. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria, né? Tem razão, contudo, controle-se. Né? Então, está me dando a oposição da ideia principal da frase. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. Ela cantava, mas ela não agradava a ninguém. O time jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. Tá? Então, essas orações coordenadas, tá? Que se fala ali, coordenadas, sindéticas, né? Elas precisam de elementos complementos para me somar ou para me dar a oposição. Tá? Orações subordinadas, então as coordenadas, elas precisam, né, desses complementos. As subordinadas adverbiais. Então, a gente tem a oração subordinada adverbial causal ou causais, né? Revelam a ideia da causa expressa na oração principal.
As conjunções que apresentam são as seguintes, ó, o porquê, o já que, visto que, como, né? Então, não fomos Com ao licença, cinema. professora. Oi. Não está aparecendo a apostila na tela, está aparecendo os alunos para nós aqui. Vocês não estão vendo, gente? Tem que falar. Não, eu... Agora há pouco que trocou, que Tá, e estava agora? aparecendo agora. Não. Peraí. Agora apareceu? Não. Só um pouquinho que eu vou fechar aqui, vou... Peraí. Agora acho que vai dar. E agora, tá aparecendo? Agora sim. Tá. Obrigada. De nada. Obrigada por ter me falado. Ó, então as orações subordinadas, né, elas também são como as preposições, na verdade, tá? Que a gente, quando lê ou interpreta a frase, a gente tem que ver que onde elas se encaixam, né? Porque quando a gente vê uma preposição numa frase, a gente sabe que ela é uma preposição. E assim a gente vai descobrir também quando a oração, como que eu classifico essa oração subordinada ou coordenada, né? Na oração subordinada adverbial causal, ou causais, né? Essas são as principais, o porquê, o já que, o visto que, o como. Por quê? No exemplo, não fomos ao cinema porque estava chovendo bastante, né? Então, eu queria ir no cinema e, ao mesmo tempo, eu não pude porque estava chovendo bastante. As temporais, elas indicam a ideia de tempo, expresso na oração principal. Logo que a professora chegou, todos fizeram silêncio. Então, está me dizendo determinado tempo. Depois que ela chegou, um pouquinho depois que ela chegou, eles fizeram silêncio. Né? Então, as conjunções que representam as orações subordinadas temporais são o quando, o logo que, assim que, enquanto, entre outros. As orações subordinadas adverbiais, as proporcionais, tá? São de medida, expressam a ideia de proporção, de quantidade. Né? A gente tem aí a proporção que, a medida que, né? A medida que estudo, aprendo mais e mais. Então, ela vem para proporcionar a quantidade. Já a oração subordinada adverbial condicional, elas expressam a ideia de condição expressa na oração principal. Irei com você ao cinema, desde que minha família não resolva viajar. Eu vou pedir quem está com o áudio ligado, desligar para vocês poderem me ouvir. É a Vanessa Souza. Tá com o áudio ligado. Como é que diz? Deu, já fechei para ti, Vanessa. Tá? As orações subordinadas adverbiais concessivas, elas revelam a ideia oposta ou contrária na oração principal. Ó. Mesmo que minha família não viaje, não irei ao cinema com vocês. Tá? Então, se viajarem ou não ficar sozinha, então ela revela a ideia oposta daquilo que eu queria fazer. As orações subordinadas adverbiais consecutivas, tá? Revela a ideia de consequência, de uma ordem, tá? Elas são representadas pelas conjunções tão, tal, tanto, tamanho, entre outras, tá? Então, elas acompanham a principal delas, que é o que. Então, uma das mais conhecidas, quando a gente fala em oração subordinada adverbial consecutiva, é o que. Tamanho foi o prejuízo que resolveram fechar a empresa. Então, está me dando uma consequência disso. Tive um prejuízo e eu precisei fechar. Já orações subordinadas adverbiais finais me remete à finalidade da oração. Né? E tem aí se elas são a para que, a fim de que, são consideradas as mais comuns. Ó, estudo muito,
a fim de que, a minha finalidade, ó, que eu possa obter bom resultado nas avaliações. A oração subordinada adverbial comparativa, ela estabelece uma ideia de comparação, tá? Com a oração principal, que é o tão, como, tão, quanto, mais do que, era tão linda como uma flor, tá? E a oração subordinada adverbial conformativa, elas expressam uma ideia de conformidade em relação ao fato expresso na oração anterior. As conjunções que representam essas orações subordinadas, né, é o conforme, consoante, segundo, como, né? Então, ela me conforma, fizemos o trabalho conforme a professora pediu. E quando a gente fala em oração subordinada, elas subornam algum verbo que comanda alguma conjunção, substantivas, tá? Elas são as orações que exercem a função de sujeito, tá? Pode ser um sujeito, um objeto direto, objeto indireto, um complemento nominal, um predicado nominal e o aposto, tendo a mesma função que o substantivo na estrutura da oração. Começam majoritariamente com as conjunções integrantes, o que e o se. Então, o que e o se são a característica de orações subordinadas substantivas, tá? Conjunções ou locuções conjuntivas apresentam o verbo no modo indicativo ou subjuntivo. Então, quais são os tipos de orações subordinadas substantivas, tá? Pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Como, por exemplo, é necessário que você se apresente ao serviço amanhã, né? Que foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Então, ela tem a função do sujeito no verbo, né? Ela está ligada direta com o verbo. A oração subordinada substantivo-objeto direta, tá? Exerce a função no objeto direto do verbo da oração principal. Quero que você seja meu marido, né? Os funcionários não sabiam que era dia da despedida. Né? Então, precisa de uma preposição ali, além do que. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ela exerce a função de objeto indireto do verbo na oração principal, sendo sempre iniciada por uma preposição. Então, basicamente, tanto lá na classificação da análise, né, morfológica, sintática, a gente tem que cuidar porque a preposição e as conjunções, essas classes gramaticais que fazem a função de ligação, né, de sentido na frase, elas aparecem nessas orações subordinadas, né? Como, por exemplo, essa objetiva indireta, ó, o diretor da empresa necessita de que. Então, ela se torna uma oração subordinada, substantiva, objeto indireta, porque além de ter o que, ela precisa do de, que é a preposição na frente. Ó, a professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Então, em que, em é preposição, né? E que é uma oração substantiva, né? Uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, exerce a função de complemento nominal, completando o sentido de um nome na oração principal. Tá? É sempre iniciada por uma preposição. Ó. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, ela é completiva nominal, porque lá no fim eu completei com uma preposição. Eu iniciei ela com uma preposição e terminei. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Tá? Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela faz essa função da preposição aparecer lá no final. A oração subordinada substantiva predicativa, tá? Ela exerce a função de predicado do sujeito
do verbo da oração principal. Aparece sempre depois do verbo ser. É muita informação, eu não consigo ver a classificação. Quando a gente vai olhar a frase, a gente entende, daí a gente pratica, né? A gente vê que esses termos aí a gente consegue identificar, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Uma oração subordinada substantiva predicativa, ó. O verbo ser, ó. O bom é que ela sempre foi bem comportada. Né? A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. A oração subordinada apositiva, tá? Ela exerce a função de apóstolo de qualquer termo da oração principal. Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com a sua família. Pedi um favor a meus amigos, que esperassem por mim. As orações subordinadas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, tá? Elas serão apresentadas aqui, ó. A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional. Tá? Então, a gente tem aqui já o exemplo, ó. Desde que o vi, me apaixonei. Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Permanecerei aqui desde que você permaneça. Diga-me se a proposta lhe interessa. Falou sem que nos convencesse. Então, essas orações subordinadas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, né? A gente tem um exemplo ali que ele pode acrescentar, né, a essa conjunção, essa oração subordinada, ou pode ser diminuída, né? Então, elas podem ser desenvolvidas ou introduzidas por pronomes. As orações subordinadas adverbiais estão classificadas. Né? Então, aqui a gente já entra com exercícios relacionados a isso. Aí a gente traz a questão da classificação, ó, por exemplo, a número 8. Ele planejou tudo segundo combinamos. A segunda oração é subordinada, adverbial, ó, final, concessiva, condicional, informativa ou temporal. Ele planejou tudo segundo combinamos. Tudo, né? Então, não é final, porque não está me finalizando a ideia de final. Concessivo, ele não está me dando uma consequência, uma continuidade. Ele não está me dando uma condicional, né? E ele não está me dando temporal. Então, ele está me confirmando, né? Conformativo, que ele planejou tudo, né? Segundo combinamos. Na 7, ó, o moço ficou tão emocionado que chorou. Que tipo de oração subordinada adverbial é essa? Será que está comparando? Dando uma proporção, uma quantidade? Está dando uma consequência consecutiva? Está me dando uma causa, causal? Ou está me dando a questão do tempo? Está me dando uma consecutiva. Ó. O moço ficou tão emocionado que, com consequência disso, que ele chorou. Vamos ver outra aqui. A oração destacada no período, mesmo que eu juntasse um por um os cacos todos, nunca mais o espelho seria como antes. Expressa um aspecto de que, mesmo que eu juntasse, né? Então, temporal, concessivo, causal, conformativo ou condicional? Ele está me dando uma condição, né? Mesmo que eu juntar tudo. Então, essas, para a classificação das orações sendo subordinadas ou coordenadas, né? Elas se classificam pela compreensão. Né? Elas têm ali a classificação delas, podem ser temporal, concessual, concessiva, condicional, conformativa, temporal, e que no meu ler, quando eu faço a leitura, né, dessas frases, eu consigo ver, eu consigo identificar.
Então, vocês têm aí exercícios para fazer, para treinar a oração subordinada, coordenada. Deixa eu ver uma coisa aqui em cima. Tá, galera? Então, assim, ó. Esse é o conteúdo da fase 2, tá? Na próxima aula, a gente vai entrar mais com questão de exercícios, tá? A gente vai entrar, eu vou fazer só aula com exercícios do conteúdo, e basicamente é isso, né? Vamos focar mais nas análises das coordenadas assindéticas, as classificações, tá? Mas hoje nós vimos, só um pouquinho. Então, a gente viu a questão do texto informativo, interpretação textual, que é o que cai ali também no trabalho de vocês, classes gramaticais, análise sintática interna, onde a gente viu se era verbo transitivo, intransitivo, direto ou indireto, e orações coordenadas, né? A gente viu as coordenadas adverbiais, quando são ligadas diretos ao advérbio, ao adjetivo, ao pronome, e as substantivas, né, ligadas com o substantivo, né, o sujeito da frase. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Não, dúvida não, prof. É o que a Alma está falando. Tá bom, Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Quando tu está assim, num bate-papo informal com qualquer pessoa, assim, aleatório, e a pessoa se expressa totalmente errado, como é que tu se sente sendo a professora de português? Como eu me sinto? Bom, quando a gente faz a cadeira, quando a gente faz a faculdade de letras, né, a gente aprende eu tive uma professora onde ela nos mostrou que a gramática, existem duas formas, né, a forma formal e a informal, que é a nossa fala, né, e a que a gramática nos cobra. Então, eu fui, e graças a Deus, peguei professoras muito boas, onde me ensinaram que eu só posso cobrar aquilo da pessoa que ela tem, né? Por exemplo, se eu estou num grupo onde são pessoas que estudaram com o mesmo ensino que o meu, eu posso cobrar, ok, né? Posso cobrar, porque eu sei o que ela estudou e o que ela veio. Mas, como eu sei que ela não, eu tento ajudar, tento dar o suporte, não faço como correção nem nada, eu falo, ajudo, não gosto de expor ninguém. Então é assim, a gente é ensinado que a gente pode, eu falo a gente. A professora, mas você é de português, fala a gente, isso não pode. Pode, na forma formal, pode. A gramática me sugere que não, a gramática me cobra que não na forma escrita, mas eu tenho essa possibilidade, né? Então, eu gosto de ajudar, a pessoa gosta de falar, mas não com cobrança nem nada, né? Até porque nós estudamos, né? Eu me especializei nisso, então eu tenho que me cobrar, né? E auxiliar vocês, mas nunca cobrei nem critiquei nenhuma pessoa. Se essa é a tua dúvida. Não, exatamente. Eu fiz a pergunta, como é que tu se sente? Eu não disse como é que tu se cobra. Então, eu me sinto... É difícil, né? É difícil, assim, tu tá conversando, tu tá desenvolvendo um papo normal, como nós aqui, que somos teus alunos, né? Nós somos aqui para aprender. Entendeu? E do nada uma pessoa sai falando errado e continua falando errado. Achando que tá falando a coisa mais perfeita do mundo, assim.
A minha pergunta é justamente, não é como se tu vai corrigir, cobrar. Como é que Não, tu se eu me sente? sinto gratificada, na verdade, né? Para poder auxiliar. Eu me sinto gratificada por poder ter feito o curso que eu fiz e saber que eu posso auxiliar. Eu me sinto grata por poder ajudar. Eu me sinto não como cobrança, mas eu me sinto em estar auxiliando, sabendo que eu posso ajudar vocês, né? E posso estar contribuindo. Então eu não vejo como, ai, me sinto mal ou, ai, meu Deus, está falando errado. Não, eu me sinto como podendo auxiliar, podendo fazer a diferença, né? E eu falo para todas as minhas turmas de EJA, eu sinto orgulho de vocês, assim, porque não é fácil, né, a trajetória de cada um, e vocês, mesmo assim, querem e continuam, né, se esforçando e não desistindo. Então, a gente, como professor, a gente falando, se sente muito grato por poder fazer parte dessa caminhada e incentivar que vocês nunca desistam de um sonho ou desistam daquilo que vocês querem, que é finalizar o ensino médio, né? E a gente fica aí no caminho para ajudar vocês. Então é gratificante, não é? Nem me sinto mal nem nada. É gratificante poder auxiliar vocês e saber que eu faço parte, né? Que eu possa auxiliar no caminho. E admiro vocês por estarem hoje uma aula, né? E não desistirem dos sonhos de vocês. Nunca, nunca, nunca. É assim que eu me sinto. Perfeito, prof. Obrigado. Desculpa a brincadeira, essa para dar uma descontraída, tá? Tá bom, gente? Então, boa noite. Semana que vem a gente se encontra de novo, tá? Fiquem bem. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Não tem mais uma aula contigo, né? Boa noite. Oi, não ouvi. Nós vamos ter mais uma aula contigo ainda. Sim. Tem literatura, tá bom, tem artes. Eu acho que tu é aqui mais da conteúdo, né? Aham. Maravilha. Boa noite, Tá bom. bom Boa descanso noite, para vocês pessoal. aí. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.